Saudações, alunos, alunas. Vamos continuar a nossa leitura. Hoje estamos aqui na página 95, dando continuidade, então, né? Trabalho, linguagem e cultura. A linguagem é uma forma de expressão simbólica. Por isso, segundo o filósofo Ernest Cassirer, podemos compreender o ser humano como um animal simbólico. Segundo ele, o ser humano não é bem caracterizado quando definimos como um animal racional, assim como foi dito por Aristóteles, né? Pois essa expressão limitaria a imensidão de coisas das quais somos capazes. Somos mais bem caracterizados pelo ato de simbolizar, que nos abre todo o universo da cultura. Aqui nós temos uma citação da obra de Ernest, Antropologia Filosófica. Razão é um termo muito pouco adequado para abranger as formas da vida cultural do homem em toda sua riqueza e variedade. Mas todas essas formas são simbólicas. Portanto, em lugar de definir o homem como um animal racionale, deveríamos defini-lo como um animal simbólico. Desse modo, podemos designar sua diferença específica e podemos compreender o novo caminho aberto ao homem, o da civilização. Os antigos romanos empregavam a palavra cultura no sentido de cultivo, daí a origem da palavra agricultura, o cultivo agrícola, o cuidado com a terra que permite que as plantas cresçam, mas também falavam em um cultivo de si, um cultivar-se, no sentido de uma pessoa cuidar-se, educar a si mesma e com isso crescer. É apenas no século XIX que se difunde a ideia de cultura como a forma de vida própria de determinado povo. Nesse sentido, falamos de culturas indígenas, culturas pré-colombianas, cultura brasileira e culturas europeias, por exemplo. Em termos mais estritamente filosóficos, portanto conceituais, podemos entender por cultura o conjunto de tudo aquilo no ambiente em que vivemos, que foi produzido pelo ser humano. Como vimos no capítulo anterior, Marx associou o trabalho à natureza humana, uma vez que é por meio do trabalho que o ser humano transforma o mundo e transforma a si mesmo. A atividade de transformação do mundo pelo trabalho é justamente o que chamamos de cultura. Percebe-se, portanto, uma estreita ligação entre trabalho, cultura e linguagem. Produzimos cultura ao transformar o mundo por meio do trabalho e expressamos essas transformações por meio da linguagem. Porém, a produção de linguagem é uma forma de trabalho, o que significa que também a linguagem transforma o mundo. Se entendemos por cultura o mundo transformado pelo ser humano e por natureza a parte do mundo que não depende de nós e que não foi transformada por nós, será que existe uma espécie de oposição entre natureza e cultura? De forma nenhuma. O universo humano só pode ser compreendido pelo entrecruzamento de natureza e cultura. Marx também afirmava que a natureza é o corpo inorgânico do ser humano. O corpo humano é a ferramenta do indivíduo. Quando ele transforma um objeto
em extensão de seu corpo. Uma pedra afiada em forma de ponta de lança, por exemplo, esse objeto se torna seu corpo inorgânico. Assim, ao realizar seu trabalho como transformação, o ser humano atravessa o mundo natural e é atravessado por ele. A cultura é a produção desse mútuo atravessamento. Pensando na cultura como um mundo transformado pelo ser humano, Cassirer afirmou que podemos concebê-la como uma trama simbólica produzida pela linguagem. Assim, quando usamos determinada roupa, por exemplo, não estamos apenas cumprindo uma função material de proteger e aquecer o corpo. Estamos também expressando nossa visão de mundo, nossos valores, o grupo social ao qual pertencemos. É comum ouvirmos falar em cultura erudita e cultura popular, por exemplo. A primeira compreenderia as realizações culturais humanas mais complexas, nas artes e no pensamento de forma geral, elaboradas com base no estudo sistemático de realizações anteriores. A segunda reuniria expressões tradicionais, ou que circulam em amplos setores da sociedade, como festas, crenças, músicas e outras manifestações. Qual das duas é mais importante? Embora conheçamos respostas em favor de uma ou de outra, em termos filosóficos, essa pergunta não faz sentido, pois ambas são igualmente importantes como expressões do ser humano. Aqui à esquerda nós temos uma ópera, uma cultura erudita. Na parte inferior nós temos um festival folclórico, né, em Amazonas. Ok, pessoal, então vamos fazer atividade e até a qualquer momento.